Cordial entrou. Acho que deu certo. Deu certo. Olá, professor, tudo bem? O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Você me ouve? Estou ouvindo tranquilamente também. Tá bom o som e a imagem também. Tudo bem, Joia, que senhor, bom. professor? Acho que é a primeira Tudo vez que ótimo. nós falamos, né? Ah, Assim, sim, por sim. voz, É, só havíamos escrito. quase que pessoalmente, sim, né? Bom, deixa eu te apresentar antes de a gente começar. Boa noite a todos, eu sou o professor Marcelo, este aqui é o nosso queridíssimo, eu peguei o seu nome completo no Lattes, Leandro Mota Cordioli, né? O Mota eu não conhecia. E no seu Lattes, aliás, atualizado anteontem, eu peguei algumas informações interessantes que eu desconhecia. Mas vamos lá, o professor Leandro, eu acho que está entre os 5 docentes brasileiros que mais dominam o justnaturalismo, e não digo isso para jogar confete ou puxar saco, não, não sou disso, é uma realidade, não é? O professor Cordioli, é interessante notar que ele foi orientado no mestrado pelo Barzuto, que por Sim, sinal verdade. comporá, se Deus quiser, a obra que eu estou organizando com o professor Bonaldo. Hoje ele é Legal. orientado e co-orientado pelo Drayton Gonzaga de Souza e pelo Elton Somenzi de Oliveira. Na verdade já foi, né? O senhor já Fui olhar, concluiu isso aí. o Concluí o doutoramento. doutorado, isso defendi, e agora eu sou orientado no pós-doutorado pelo professor Drayton. Ah, o pós-doc está acontecendo então. Perfeito. Isso. Mas pelo que eu notei, sempre o foco do senhor esteve em John Finnis, não é? Sim, mas não, Marcelo, você não precisa me chamar de senhor. Vamos, né? Vamos nos. Posso te chamar de Marcelo? Me chama de Leandro, não tem problema. Perfeito. É só uma deferência que eu costumo ter com qualquer professor, mas tudo bem, eu vou te chamar só de Leandro e peço Leandro, desculpas isso, por por isso. favor. Muito Tá obrigado. certo. Tá. E o Leandro, ele tem uma tradução muito interessante que me é muito cara também. Uhum, E numa editora saudosa, que eu não sei se existe mais, ele tem uma uhum. tradução de Finis, que é o Direito Natural em Tomás de Aquino, segundo Finis, na Sérgio Antônio Fabres, não é? Editor, Isso, aqui do Sul. exatamente, é uma editora gaúcha com umas capinhas verdinhas. Eu sou fã dessa editora e sinto até nostalgia Uhum. quando eu pego esse tipo de livro na mão, porque só era obra de primeira, não é? E é uma pena É. que isso não exista mais. Era uma obra que não se preocupava com acabamento de capa, mas tinha um conteúdo e uma qualidade de primeira grandeza. Isso. Sendo assim, hoje eu queria mais te ouvir e não tanto Sim. falar. Então eu passo a bola para o pro professor para que traga suas considerações, pelo menos basilares, sobre justnaturalismo, até porque, mesmo como professor, eu, pelo menos, sinto dificuldade de introduzir o tema a quem, se não domina, menoscaba qualquer tipo de metafísica. Isso é um Uhum. problema muito acentuado hoje em dia, é muito difícil para o jovem entender justnaturalismo e aceitar uma suposta lógica antecedente, ordem objetiva de realidade e assim por diante. Professor, por Uhum. favor, nos brinde aí com os seus ensinamentos. Uhum. Bom, Marcelo, primeiro, antes de tudo, um prazer em conversar contigo e com o teu público hoje, nessa noite. Tenho certeza aí que o pessoal vai apreciar a nossa conversa. A minha ideia é mais trocar aí contigo, porque eu acompanho o teu canal no YouTube também e acompanho a tua rede social aqui no Instagram. Sei que você também é estudioso da lei natural e também é do ramo do direito, né? Eu sou advogado também. Você estuda, também leciona direito civil e outros ramos do direito. Então, a gente podia mais fazer uma troca de ideias aí, né? Uma conversa informal, tá? Segundo, eu gostaria de te agradecer, eu acho que até você exagerou um pouco na apresentação, assim, eu não penso assim, talvez não seja dos 5 justnaturalistas, né, mas tudo bem, eu estou aí nesse esforço, hoje ainda estava fazendo a apresentação de um livro de alguns colegas e amigos aí que estão escrevendo sobre justnaturalismo, e botei na última frase lá, né, citei mais ou menos a história, que a gente poderia remontar lá, na verdade até o Antigo Testamento, mas vamos nos focar nos gregos, né? Assim, a Antígona de Sófocles, Sócrates, Platão e Aristóteles, né?
vim, remontei essa história aí, mas eu acho assim que a gente, desde lá de Sófocles, acho que cada um vai somando um tijolinho, né, nessa questão da luta contra a opressão, na defesa dos direitos humanos, ou do justo natural e da lei natural. E acho que esse é o meu papel, o teu papel e de todos os colegas que compartilham dessas ideias, né? Eu não sei, você estuda Tomás de Aquino, já deu alguma lida em John Finnes, Tomás de Aquino? Você tem direito natural em Tomás de Aquino, você tem, né? Então, eu não sei qual é a tua compreensão, como é que nós poderíamos abordar. Você prefere falar sobre Aristóteles, a história do direito natural, ou Tomás de Aquino, ou como você preferia colocar a nossa conversa, assim? Como ouvinte, eu particularmente queria ouvir mais os seus pitacos sobre Finis. Ah, sim. Eu já estou mais familiarizado com Tomás, Uhum. e obviamente, Finis radica suas teses em Tomás, em boa parte, mas é ainda uma lacuna a ser preenchida na minha formação. Uhum. Obviamente, você domina, você Uhum. conhece a obra de Finis e tem Uhum. muito a nos ensinar, né? Hoje você é o meu Tá, convidado, então tá, eu tá. gostaria de ouvir ouvi-lo Te, mais. te agradeço a deferência. Eu vou fazer algumas explicações aí, vou batendo papo, mas se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, ou tu mesmo quiser algum esclarecimento, a gente pode, né? Eu tenho, inclusive, uma série, tem um canal no YouTube, tem uma série de vídeos que eu fiz a respeito do direito natural em Tomás de Aquino, e o primeiro texto, que é sobre Tomás de Aquino, fiz assim, cada capítulo, semestre retrasado, eu comentei, então fica até assim uma referência, né? Se quiser ter assim Excelente. uma coisa mais sistematizada a respeito disso, eu gravei algumas aulas nesse sentido, né, com base nesse texto. Mas o que eu poderia te dizer assim, primeiro em termos de história, o professor Finis, se eu não me engano, nasceu em 1940, mas eu sou meio ruim de datas, mas 1940. E ele ainda é Uhum. vivo. Então, este ano eu tenho a impressão que fechou 80 anos, né? 2020, 80 anos. Né? Se não me engano, faz aniversário em julho. E ele ainda é professor em Oxford, agora professor honorário, porque ele pegou uma aposentadoria compulsória, mas aí eles deixaram lá uma cátedra para ele lecionar. O professor Finis, ele é fruto, eu acho, ele sempre foi um estudante brilhante, ele nasceu na Austrália, né? E se Uhum. destacou pelos estudos Australiano. acadêmicos, ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra. E aí ele começou a conviver, e eu acho que, de certa forma, isso foi uma sorte, isso coisa do destino mesmo, coisa, sei lá, a mão de Deus colocou ele junto de um grande professor que é o Herbert Hart. Se você for ver, boa parte dos expoentes da filosofia do direito do século XX, todos conviveram, dialogaram, ou mesmo foram orientandos de Hart. Pode estar, além do Finis, o McCormick, Joseph Haas, Ronald Dworkin, né? Todos tiveram assim uma proximidade com o professor Hart. E o Hart orientou o professor Finis na década de 60 na dissertação de doutorado do professor Finis. Depois de defendida a tese de doutorado, o Hart escreveu aquele livro que é conhecido no Brasil, né, O Conceito de Direito, e publicou pela Clarendon Law Series, né, que é uma série de manuais de filosofia do direito para o público de Oxford. Só que ele tinha um livro de positivismo lá, né? Tinha a tese dele, O Conceito de Direito. E ele precisava do manual justnaturalista para integrar aquela série. E ele pediu para o Finis para fazer aquele manual. E o Finis está escrito, inclusive, no pós-fácil da segunda edição do Natural Law, Natural Rights. O Finis começa com essa historinha já, que assim, entre os estudiosos de Finis é uma historinha já folclórica, assim, já todo mundo já conhece, né? Então, o Finis disse para o Hart, não se preocupe, professor, isso aí até o final do ano que vem está pronto, assim, rapidinho está pronto, tá? E o Hart disse, olha, não te apressa, faz no teu tempo. Bom, com isso, o Finis começou a se aprofundar na tradição da lei natural, e Uhum. aquilo que ele tinha, ele mesmo, assim, um certo preconceito, ele começou a ver que não era como o pessoal pensava que era, que tinha um fundo de verdade atrás daquilo. E ele começou a estudar, resultando numa obra que o Lei Natural e Direitos Naturais, que demorou 10 anos para ser escrita, né? Então, depois de Eu não 10 anos, sabia ele disso. publicou 10 essa, anos. 10 anos para ser escrita, né? Então a lei Natural Law and Natural Rights é uma obra que ela assim muito madura, né? E que certamente trouxe para o debate de novo dos dias atuais, né? A lei natural que estava um pouco desgastada, ou seja, tinha ficado, né? Tinha sido ultrapassado. E o Finis ele sofre
influências dos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, fundamentalmente do Tomás de Aquino, mas eu poderia te dizer, porque tem muitos tomistas que têm algumas, por exemplo, McKinnon e outros tomistas, tem algumas questões que eles não aceitam em John Finnes, que eles objetam em John Finnes, porque o John Finnes ele faz uma leitura particular, que é uma leitura de acordo com Germain Grisez. Tem um texto do Germain Grisez que é Comentário ao primeiro princípio da lei natural, da Suma Teológica, artigo 94, questão 94, artigo 2. Isso tem em português traduzido já, se botar no Google aparece. O Germain Grisez, inclusive, tem um site muito interessante, tem vários textos, inclusive em coautoria com Finnes, né, digitais, disponibilizados gratuitamente, e ele fazia uma leitura um pouco diferente do Tomás de Aquino. Então, ainda hoje, tem alguns que... Eu tenho alguns livros aqui criticando o Finnes, associando o Finnes muito mais a uma leitura kantiana do Tomás de Aquino do que propriamente uma leitura tomista. Porque a questão é que o Finnes dá uma ênfase muito grande à lei natural e uma ênfase pequena à teoria das virtudes. Se você for ver, em raras ocasiões ele fala sobre virtudes, né? Um dos poucos livros que ele fala sobre virtudes é Direito Natural, em Tomás de Aquino, inclusive. Assim, o espaço para a teoria das virtudes é muito pequeno. Mas ele mesmo reconhece que ele dá uma preponderância para a teoria da lei natural. Ele diz que a lei natural, tipo assim, agir virtuosamente é agir de acordo com a lei natural. Então, a lei natural, que é a disposição proposicional, ou em termos de palavras de proposição, tipo, a vida é um bem, a religião é um bem, a amizade é um bem, isso é dispor proposicionalmente a respeito de bens humanos básicos, né? Então, a lei natural, que é essa disposição proposicional, ela tem uma prioridade, pelo menos, em termos de estudo, em relação a uma ética das virtudes, porque é ela que dá o que é, na linguagem aristotélica, o meio termo, né? É a lei natural que dita o que seja o meio termo. O professor John Finnes, ele vinha regularmente aqui à Argentina. Então, conheci o professor John Finnes junto com o professor Elton em 2007, em Buenos Aires, um evento que teve muito interessante lá. Inclusive, o professor Elton Sumens de Oliveira é um grande estudioso também do professor John Finnes. Nós praticamente traduzimos essa obra que tu te referiste, Direito Natural, em conjunto. Como é que foi, até aproveitando essa oportunidade, né? Em 2007, a gente estava em Buenos Aires, assistimos a palestra do professor John Finnes e fomos convidados para uma janta com o professor John Finnes, numa parrilla lá em Buenos Aires, né? E perguntaram se alguém queria propor alguma coisa para o professor John Finnes. E eu pedi para ele para traduzir esses textos que eu conhecia, porque a gente tinha passado por um estudo muito focado aqui na URGS, lá junto com o professor Barzotto, a respeito de um texto do professor John Finnes que é excelente, que é Aquinas, que ainda não está traduzido para o português. E o professor John Finnes prontamente me disse, me manda um e-mail amanhã, nós vamos conversar a respeito disso, porque ele não tinha identificado quais eram os textos que eu queria. E eu mandei o e-mail, e é impressionante, eu não sei, hoje em dia, né, sou professor, você é professor também, a gente sabe, né, mas sendo aluno, eu sou professor, sou aluno também, né. Então, muitas vezes a gente manda e-mails para professores e a gente fica, assim, meses esperando uma resposta, né. Eu mandei um e-mail, na época eu advogava muito, né, então eu estava lá fazendo uma petição, recurso e tal, mandei um e-mail para um professor de Oxford lá, disse assim, esse aí nunca vai me responder, né. Então, para minha surpresa, antes de eu terminar a petição, aquilo ali foi meia hora, eu recebi a resposta, então, me autorizando a traduzir esses textos, né, e a compor uma obra com esses textos, inclusive um livro, que na verdade são dois textos separados, né, é o Aquinas e o outro texto é a Tradição da Lei Natural, e ele me autorizou a compor e publicar esse livro com os dois textos em conjunto, que é uma obra. Os textos estão em inglês, no seu original, mas essa obra, enquanto a reunião desses dois textos, e com esse título, eu acho que só tem publicado no Brasil, né? Inclusive, o título dessa obra fui eu que dei e ele aceitou a sugestão, né? Aliás, eu até fico feliz com isso, porque quando o professor Hart pediu para o Finnes fazer um livro sobre lei natural, o professor Hart disse para ele, eu não sei o que você vai escrever,
Mas o título é esse, Natural Law and Natural Rights, que é um título genial, né? Se você for pensar. Né? Hoje, enquanto eu terminava essa apresentação que eu te referi, a tradição da lei natural, ela começou, na verdade, com a questão do justo divino e do justo humano, né? O justo na lei divina e o justo na lei humana, que é o caso da Antígona, né? Sófocles não fala em lei natural nem em direitos naturais, né? Ele fala em justo na lei divina, ou a justiça divina, e o justo na lei humana, que é a lei de Creonte. Depois passou pela questão do justo natural, com Sócrates, Platão e especificamente Aristóteles, que sistematizou isso na Ética Nicômaco, no livro quinto. Né? E existe alguma coisa também esparsa na política, né? Mas depois ingressou na tradição aí da Idade Média, especificamente mais ainda hoje eu abria o livre-arbítrio, o Santo Agostinho ele fala em lei temporal e lei eterna. Né? A expressão, pelo menos, lei natural, pode ser que esteja na Cidade de Deus, que eu não li ainda, mas no livre-arbítrio não tem. É a lei temporal e a lei eterna que ele usa as expressões. Mas Tomás de Aquino ele sistematizou em 4 leis. Né? A lei eterna, a lei divina, a lei eterna é a ordenação do cosmos. Né? A lei divina é a revelação de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ou seja, a lei divina antiga e a lei divina nova, né? E aí a lei divina, tipo, você precisa de um ato de fé, você precisa crer em Deus e anuir a essa tradição cristã para aceitá-la. Porém, isso é interessante, é uma coisa que faz a distinção entre Santo Agostinho e Tomás de Aquino, pelo menos a minha interpretação dos dois, é que Santo Agostinho dizia que para você conhecer, primeiro você tem que ter fé. Então você tem que crer em Deus para desenvolver-se filosoficamente. Tá? E isso está no livre-arbítrio dele. Mas o Tomás de Aquino, ele já pensa diferente. Assim, ou pelo menos, ele já pensa que existe parte desse conhecimento, aliás, é a parte que diz respeito à lei natural, mesmo que você não tenha fé, você pode ter acesso através da razão. Então, a lei natural, na verdade, é uma lei que ela é dirigida mesmo dirigida a quem crê e a quem não crê. Vamos dizer, quem crê tem 2 vantagens aqui, e no estudo que eu fiz nesses vídeos em cima dessa obra, Direito Natural de Tomás de Aquino, no semestre passado, eu não tinha me dado conta disso, fui me dar conta só recentemente, né, há 1 ano atrás, é que tem parte da lei natural que, de fato, ela... se você dividir, né, os 2 mandamentos supremos da moral para Tomás de Aquino, né, amar a si, amar ao próximo como a si mesmo, né, e amar a Deus sobre todas as coisas. Finis deixa muito claro no Direito Natural de Tomás de Aquino que amar o próximo como a si mesmo, isso é algo que mesmo quem não crê em Deus, mesmo quem é ateu, mesmo quem é cético, mesmo quem não faz uma adesão à lei divina ou acha que não existe uma lei eterna, poderia chegar a essa conclusão através do uso da razão. Então, é um princípio evidente para qualquer um que pense a respeito dessas coisas. Isso é bem tomista, né? Exatamente, né? Então, é independentemente da fé. Então, você racionalmente, isso é tipo assim, um espaço da lei natural, que é que nem a Suma contra os gentios, mesmo que você não crê na religião católica, não crê em Cristo, ainda assim, através da razão, você chega a essas conclusões. A lei natural é uma lei da razão, não uma lei de fé. O espaço da fé é o da revelação, e aí sim é necessário, que são a lei divina, na verdade, né? A lei divina antiga e a lei divina nova. Isso aí é algo de fé, você tem que aderir por fé. Agora, a lei natural, ela é uma questão racional, é por conclusão, né? E o Finis, ele faz um trabalho no Lei Natural, Direitos Naturais, muito, assim, para mim me convenceu quando eu li. É uma obra complicadíssima. Quando você fala assim, você é entendido na tradição da lei natural, eu fico surpreso, porque assim, o Finis é um autor que eu já não sei quantas vezes eu li ele e disse assim, o cara não entendeu isso aqui. Eu estou entendendo, por exemplo, justiça, um tema que aconteceu isso comigo. Eu tenho escrito bastante sobre justiça desde 2011, né? Depois que eu terminei minha dissertação, eu comecei a escrever bastante sobre justiça, e eu disse, o Finis não se deu conta que a justiça é uma virtude ética. E pensei, porque pelo conceito dele não parece ser. Depois eu vou lá olhar no pós-escrito dele, e ele diz, tenho certeza que a justiça é uma virtude ética. Ou seja,
o Finis, que nem Aristóteles, eu acho que é um autor assim, eles são autores tão densos que quando você acha que você entendeu alguma coisa que ele não entendeu, é porque você não entendeu o autor, né? Leia melhor, porque ele já entendeu alguma coisa muito além de você, né? Então o Finis, ele sempre me surpreende, assim, é uma obra assim que muito densa, Lei Natural, Direitos Naturais, e a outra obra magna dele, que é Aquinas, né? Que é uma obra que ainda não está traduzida para o português, mas já há em espanhol, inclusive. Eu tentei comprar, agora saiu faz pouco, estava conversando com um aluno do Peru, ele me avisou, esse mês até, e tentei comprar, mas a editora acabou não enviando, a Amazon cancelou a compra. Tá? Mas acho que vai sair Aquinas. Há alguns professores aqui no Brasil, alguns amigos, que estão traduzindo a obra do Finis, né, integralmente, toda a obra do Finis para o português. Tinha uma perspectiva de sair esse ano ainda, né? Mas acho que vai sair, pelo que eu vi, talvez saia ano que vem, né? Porque ainda não apareceu nada. Eu quase consegui obter uma de 5 volumes bem bonita. Minha namorada estudou na Europa há um tempo, e infelizmente eu deixei para comprar muito ao final. E a editora atrasou, no fim das contas a gente acabou cancelando a compra. Eu teria gasto Eu tenho 200, ela aqui, 300. ó. Essa que você fala é essa que está aqui, ó. Essa aí. Eu teria pago Isso. 150, 200 euros. Para comprar aqui é Isso. R$ 1.500, é muito caro. É caro. Eu ouvi dizer que essa coleção está sendo traduzida. Você se referia a essa coleção. Salvo engano, o Vitor Salles está envolvido, não é? Isso aí. O Aquinas está sendo traduzido também. E o Lei Natural, Direitos Naturais, está sendo retraduzido. Está entrando um amigo ali, vou mandar um abraço para ele só para o Conrado. Fica à vontade. E o Aquinas está sendo traduzido. O Aquinas tem espanhol agora, saiu em 2019, fiquei sabendo esse mês, porque eu achei que não era, e é o Aquinas. E o Lei Natural, Direitos Naturais, eu acho que eles estão traduzindo a segunda edição, né? Que na verdade só tem um pós-escrito, mas eles vão traduzir um pouco melhor e vão publicar ele. Vão publicar, eu acho que esse ano, possivelmente, ainda, né? Tá? Então, isso é uma boa notícia, porque a primeira edição está esgotada, né? Então, volta e meia, eu acho que é uma pergunta que me fazem bastante, como é que faz para conseguir os livros do Finis, né? Então, esse é o problema, é difícil acessá-lo, né? Por isso ele é pouco lido ainda. Isso, né? E o Finis, como eu te disse, é um autor muito, muito denso. Então, quando você pega uma obra que nem o Aquinas, eu acho uma obra assim deliciosa de ler. Eu já li muitas vezes, né? Mas já fiz seminários a respeito, inclusive com o professor Barzotto, né? Mas o Lei Natural é uma obra um pouco mais, é um manual, assim, é um pouco mais duro de se ler, mas é uma obra que envolve muitas releituras, né? Por exemplo, eu me lembro o capítulo sobre direito subjetivo e direitos naturais e direitos humanos, é um capítulo que eu devo ter lido, eu acho que rapidamente, assim, mais de 10 vezes para poder compreender, porque... E aprendi muito lecionando sobre este capítulo, né? Eu me obriguei a explicar para aluno da graduação em Direito o que ele queria dizer com as 4 modalidades de direito, que é o direito à liberdade, direito à imunidade, direito à exigência e direito ao poder, né? São 4 modalidades de direito subjetivo do Hohenfeld, a partir de exemplos no direito brasileiro. Senão o cara não consegue. Se fica no plano abstrato, o cara não consegue entender, né? Mas é bem interessante. Depois que a pessoa começa a dominar, né? Como qualquer autor, né? Eu agora, há uns 3 anos, reestudei o John Rawls. Tem muito vocabulário ad hoc, as obras são densas e grandes. Até você começar a dominar o vocabulário dele, a gente pena um pouco, né? Mas eu acho, assim, que o interesse, como você mesmo está divulgando bastante essa tradição da lei natural, professor Vitor Salles, professor Arthur Ferreira Neto, na PUC, professor Elton Somens, professor Barzotto, professor Carlos Ferraz, que é meu compadre, inclusive da UFPEL, né? Então, tem vários. Ano passado teve um evento em São Paulo, inclusive, promovido pelo Instituto Ives Gandra, que foi sobre John Finis, né? E toda essa turma... eu já vi. Exatamente. Você participou. Brilhante colocação. Todos vocês. O Marcos Boeira estava. Também, o professor Marcos Super Boeira, legal. Meu amigo também. Então, o que eu posso te dizer assim, que a turma é grande hoje em dia, cara. Assim, né? Como Sim. Você também já está nesse time aí, a turma eu fui convertido.
turma é bem Eu, grande, né? Ó, eu deixa eu acho dar que uma olhadinha. Vai pode falar. falando aí. Vai falando. Não, eu acho que como qualquer pessoa que sai da graduação, eu estava muito mergulhado em positivismo. Uhum. Aí eu comecei a entender tomismo. Mas aí tem isso também, né? Quando a gente acha que está dominando algum autor, esses dias eu peguei Ente e Essência de Tomás. Uhum. E eu acho que eu fiquei 3 horas na primeira página. E ainda não passei dela, porque ele cita comentários árabes, né? A metafísica Isso. aristotélica, e é Uhum. muito difícil. A Uhum. Suma já é mais tranquila, né? Quando você entende a Uhum. divisão e. Sim, pô. Enfim, mas isso que você. Desculpa, pode falar. Não, eu digo, a Suma é maravilhosa de ser lida. Eu, assim, Maravilhosa. tem dois autores que eu não sofro para ler, assim, que eu leio com prazer, que é lazer para mim ler, e Aristóteles, tá bem, tem o Organon lá, o cara apanha um pouquinho, né? Mas você pega os tratados de ética, de política, ou mesmo, né, A metafísica, né? de física do Uhum. Aristóteles são prazerosos, é lazer ler, né? Agora, o Tomás de Aquino é outro também, né? O Tomás de Aquino, quando saiu aquela edição da Loyola, que é bilíngue, né? A verdinha, essa, tá aqui por cima, né? Uhum. Da Suma Teológica, eu me lembro que eu fui comprando um volume, eu advogava na época, e eu comprei um volume, comecei a ler, pedi para minha secretária, disse, compra o outro lá. Quando eu vi, estava lendo já 3, 4, assim, fui lendo virtude, depois, ele é muito analítico, né? Então ele separa cada virtudezinha e faz um tratado sobre a Não, é prudência, maravilhoso. as É. partes da prudência, né? Uma beleza, né, aquela obra. Eu acho que na prima secunda tem um trecho Hum. que ele fala de legítima defesa. Eu, Uhum. eu nunca vi Tratado da uma clareza. Justiça. É de clareza solar, assim. Eu nunca vi nenhum Hum. penalista abordando a Uhum. ideia de maneira tão clara. Mas a Uhum. prima pars, eu acho que ela me tranquiliza. Uhum. Eu gosto de ler pela A manhã. legítima defesa é a questão da teoria do duplo efeito, né? Por exemplo, o Barzotto tem um pouco Sim. de problema com isso, né? Uma coisa Ah, é a é? intenção, que não é matar, e outra coisa é o resultado. Então, né, tipo assim, a intenção é salvar a vida, mas há um efeito secundário aceitável que é a morte do agressor. Não que o Barzotto seja contra a legítima defesa, não, mas ele tem um pouco de complicação com esse negócio do duplo efeito. Do efeito exterior não está envolvido já. O próprio Finis, ele explica isso no Aquinas, e explica nesse livrinho que eu traduzi também, a teoria do duplo efeito, e só que depois eu vi alguns comentários, ele fez algumas obras aqui, onde alguns comentadores dele, e ele teve que responder, ele deu uma temperada assim, nessa questão do duplo efeito, dizendo que a pessoa tem responsabilidade por aquilo que intentiona. No caso da legítima defesa, a intenção é salvar a própria vida, né? Não tem a intenção de matar. Se você tem a intenção de matar, você é um assassino, né? O Estado pode Perfeito. legitimamente querer matar, né? Tanto em termos de guerra, quanto para Tomás de Aquino e para Finis, quanto em termos de pena de morte. Finis não Acho que na aceita Soma mais a contra os pena de Gentios ele morte. fala disso, né? Isso. O, E fala o também o Tratado Tomás. da Justiça. Fala também Ah, o ele fala? Tratado da Justiça. Sim. Porém, no Aquinas, o Finis tem um capítulo que é The Power of the Sword, que é o uso da espada pelo Estado. Tanto pelo particular, quanto ele faz uma análise do uso da coerção e do uso da força pelo particular e pelo Estado. Que é uma análise bem interessante, assim, são vários pontos, né? Inclusive, né, essa distinção entre o Estado pode legitimamente intencionar matar um criminoso através da pena de morte ou legitimamente matar na guerra. Hoje em dia, né, vale a pena frisar, desde 98 o Finis é contrário à pena de morte, mas até 98 ele Ele aceitava. mudou de opinião. Isso, em 98 tem alguns textos que ele ainda ele escreveu um texto, eu não me lembro o título do texto exatamente, mas está disponível no site do Germain Griset, tá? Que eu não sei se não é o nuclear deterrence, que é a dissuasão nuclear, tá? Que dois autores, eu acho que o Joseph Boyle e o Germain Griset, eram contrários à pena de morte e o Finis era favorável. Quer dizer, aqui tem dois que são contrários e um que é favorável. Né? Mas depois disso, acho que já em 98 o Finis já se posicionou contrário à pena de morte também. Né? Então, e o Finis, de fato, é o grande autor assim, mais proeminente justnaturalista a nível mundial, né? A gente tem Ah, sorte não tenho de, dúvida.
de viver no tempo que essa pessoa está viva aí. Eu tive a sorte de conhecê-lo, convivi com ele em Buenos Aires, depois professor Elton e o Conrado. Vou ver aqui. Tem um artigo sobre a pena de morte que parte de uma execução nos Estados Unidos. Depois quero ler, Conrado. Depois quero ler esse teu artigo. Vamos discutir isso aí. Tá? Desculpa. O Finis, ele teve depois aqui em Porto Alegre, em 2007, professor Elton Somenzi, acho que o professor Vamber de Lourenço, na época era da PUC, e promovia um evento que era um seminário Maritain, tinha anualmente na PUC, e depois o professor Barzotto também, eles se uniram aí, uniram lá na PUC, os demais professores conseguiram trazer o professor John Finis para Porto Alegre, e ele fez algumas apresentações em Porto Alegre, na PUC, e na URGS, na Universidade Federal também, né? Eu tive a sorte de buscá-lo no aeroporto, inclusive, lá, né? E aí com o professor Elton, aí no final, o avião atrasou, quando estava dando aquelas panes no avião, né? E eu me lembro que disseram assim, olha, o professor Finis chega às 4 horas porque o avião atrasou. E eu, muito preocupado, eu estava recebendo um professor argentino na minha casa até, ele veio para ver o Finis, né? Eu tinha conhecido, né, em Buenos Aires, recebi ele em casa, eu disse, olha, você fica aqui, eu vou lá buscar o Finis no aeroporto. E eu almocei correndo e fui para o aeroporto. 1 hora eu já estava no aeroporto. Não é que eu chego no balcão de desembarque, está desembarcando o Finis, assim, era para chegar às 4, chegou a 1 hora da tarde. A sorte que eu tinha me tocado muito antes, né? Então, recebi ele lá. E é uma pessoa, assim... pelo que você conta, eu ia falar disso. Parece ser um homem muito humilde, muito acessível. É impressionante, é impressionante. Esse ano ainda, eu vi alguns professores mandaram e-mail para ele, com perguntas a respeito de dignidade da pessoa humana, da natureza humana, umas perguntas, assim, muito interessantes, que eu nunca tinha pensado alguém refletir. E eu disse, como é que esse cara vai responder? Quando eles mandaram, eles me mandaram uma cópia, né? Eu disse, pai, eu não sei como é que esse cara vai responder. E o cara respondeu, demorou umas 2 semanas, porque eu acho que ele pensou na resposta e respondeu para eles, fez um parecer para eles, assim. É uma pessoa... Não fugiu da raia. Não fugiu, e além de não fugir, ele fala catedraticamente, né? Ele sabe o que ele está falando e não tem medo de falar, sabe? Ele não tem problema com politicamente correto, coisa parecida. Ele fala exatamente o que ele pensa, né? E as posições dele são muito ponderadas. Então, pode ser que afronte alguma concepção dos dias de hoje, né? Mas são muito ponderadas, né? Realmente, assim, você vê que ele é uma pessoa que busca viver razoavelmente mesmo. Busca seguir a lei natural. Não apenas nos livros. Assim, Por isso talvez ele escreva tão genialmente a respeito da lei natural. Ele é uma pessoa que segue aquilo na vida dele. Assim, ele implementa aquilo. Aliás, né, que nem diria o Aristóteles, se você não está disposto a modificar a si mesmo, nem abra a ética nicômaco. Porque a ética nicômaco já exige do estudioso algum preparo ético, algum preparo moral para abrir, e alguma maturidade, né? E um estudo ético não é para saber o que é ética e o que é justiça, é para te tornar uma pessoa mais justa e melhor, né? Então, ao mesmo tempo, quem faz isso tem condições, me parece, de acordo com a experiência que eu tive com o professor Finis, de escrever muito melhor e de escrever muito mais detidamente o que são, de fato, esse fenômeno, né, ético e o que é o bem humano e o que é a lei natural, né? Então é impressionante isso aí. Não sei o que mais nós podemos abordar. Eu, assim, a gente tem que cuidar, né? Os meninos me convidaram aí semestre passado para fazer uma live, a gente fez 3 Instagram, assim, né? Fechou um, eles estão no YouTube também, mas assim, vamos abrir outro, então. Não, eu estou adorando, eu estou aprendendo muito aqui, está sendo fantástico. Sobre Germain Grisé, inclusive, né? Sobre Germain Grisé. Inclusive, nessa live, discutindo com eles, né? Hoje em dia, a filosofia, assim, tem algo muito individual, né? Que você para e conversa com os antigos ou com os sábios através dos livros, né? Você lê e é tipo um diálogo que você tem com eles, né? Mas também tem isso que a gente está fazendo aqui, que é uma troca de ideias. E nessa live eu aprendi com eles uma coisa, me obriguei a reler o Germain Grisé, esse artigo que eu mencionei agora há pouco, está disponível uma tradução do professor José Reinaldo de Lima Lopes, está publicado na revista da Fundação Getúlio Vargas, em português, inclusive, né?
E eu estava relendo o artigo e vi um negócio que o Germain, de novo, era a releitura, a terceira ou quarta releitura desse artigo, que eu não tinha me apercebido, mesmo lendo em português, que é o fato de que a noção de felicidade de Aristóteles é um pouco diferente da noção de felicidade para o Tomás de Aquino. A noção de felicidade para Aristóteles é uma realização na comunidade política. E termina aqui, sabe? É assim, desenvolver a vida filosófica e viver virtuosamente em termos éticos. A noção de felicidade de Tomás de Aquino, ela envolve essa felicidade que o Tomás chama de imperfeita, mas também envolve uma felicidade perfeita que só é esperável numa existência perfeita, né? É algo que você pode ter esperança de alcançar, mas ela mesma não é algo que se alcança aqui na face da Terra. Na face da Terra, nesse mundo político e jurídico em que a gente vive, a gente pode alcançar o que se chama de beatitudo imperfecta, né? Então, eu não sei se você está me acompanhando, que deu uma travadinha aqui, eu não sei se eu travei. Tá dando algumas travadas. Deu uma travadinha, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua internet. Talvez o pessoal possa comentar aí embaixo. Mas eu acompanhei o raciocínio e eu conheci essa distinção. O que você fala do Finis me lembra muito sobre essa bondade dele. É engraçado, aquela obra que eu te convidei para escrever, eu estou coordenando com o professor Bonaldo. E aí eu pensei com o Bonaldo, olha, eu cuido da parte nacional e você cuida da parte internacional. Aí, tudo bem, eu vou chamar o Finis. Aí eu pensei, meu Deus, o Finis? Você conhece o Finis assim, né? Ele não, manda ver o que ele responde. Então o cara é super acessível e talvez isso o torne ainda maior, né? Talvez evitar essa coisa pomposa faça bem para a ideia. E eu fico imaginando assim, o Javier Hervada morreu recentemente, né? Se não recentemente, é o quê? Poucos anos. Foi eu fico imaginando... Hã? Não, desculpa, o que você falou sobre o Hervada? Acho que foi agora, recentemente, né? Foi recentemente, Eu fico imaginando quem irá sucedê-los. Eu não sei se isso me deixa sem esperança, mas a impressão que eu tenho é que a nossa parte é essa, né? É pelo menos mostrar para o público e tentar formar uma herança e uma tradição sobre esse tipo de assunto, né? Sobretudo no Brasil, que ainda não entendeu. O que se pensa de justnaturalismo no Brasil é ainda uma coisa muito moderna, não é? É um justnaturalismo racionalista, mas não em um justnaturalismo fundamentado por transcendência religiosa ou não. Por isso que eu tenho muita dificuldade de introduzir o tema aos meus alunos, o Aldrin, e vocês dois irão sucedê-los, com certeza. Eu não sei, mas pelo que eu estou ouvindo aqui do professor... Obrigado, né? Mas falta ainda. A Argentina tem muitos autores de ponta, né? Estamos nos esforçando, né, para buscar, né? Pelo menos para entender. Isso aí, para divulgá-los. Travou de novo, peraí. E para divulgá-los, A minha luta é essa. A organizar o livro, é meio que assim, tirar um encargo da consciência. Professor, vale a pena obter a versão... Desculpa, pode falar. Se me permitir só um minutinho, claro. Né? Isso que você fala, assim, eu comecei, né, a estudar, sempre tive uma simpatia por Aristóteles, tá? Quando eu descobri, sempre desde o lado, na década de 90, estava cursando Direito, e foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade de Direito, que era a cadeira propedêutica, no começo da faculdade, era assim, leia a política de Aristóteles. Li a política de Aristóteles e o Príncipe do Maquiavel na disciplina. Amei o Aristóteles, né? E depois, uma segunda paixão que eu tive filosófica foi quando eu conheci a obra do Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Então, Tomás... a Suma Teológica, que nem você falou, é algo impressionante, né? Assim, então, o que eu posso te dizer é que, ao mesmo tempo, no Brasil, nessa época aí, 2005, 2007, era uma dificuldade para você conseguir estudar filosofia do direito, na verdade, pelo menos aqui no sul do Brasil. Então, eu advogava, fiz algumas especializações em direito, e era advogado da área civil, assim, né? E cheguei na filosofia do direito profissionalmente
porque eu comecei a ver que eu tinha problemas no meu escritório, que não era, tipo assim, eu tenho que regular a situação aqui, dar os direitos das partes. Mas e o que diz o que o direito pode ou não pode fazer, né? Entende? Eu dizia assim, ó, dizia para a parte, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu tinha um problema específico, que era de contrato agrário, que a lei tinha um bug lá na lei, tá? Nem o arrendatário, nem o parceiro outorgante, nem o parceiro outorgado topavam o que a lei dizia. Ninguém queria o que a lei dizia. Só que a lei seguia dizendo uma coisa. Eu me lembro que eu conversei com alguns juízes, fiz um trabalho, uma especialização a respeito disso, dizendo, olha, o problema não é do arrendatário nem da pessoa que arrenda. O problema é da lei, que ninguém quer seguir o que ela fala. É a cláusula de preço no contrato de arrendamento. Tá? Queriam fixar em produto e a lei falava que tinha que ser obrigatoriamente dinheiro. Então, em função disso, comecei a estudar para o exercício da advocacia a filosofia do direito. Só que aí eu comecei a procurar lugares para me fazer mestrado em direito, né? Eu já tinha feito várias especializações, queria fazer mestrado. E era um problema. Você chegar na faculdade de filosofia, né? E o pessoal dizia, não, essa dissertação aí é para o direito. E você chegar na faculdade de direito e o pessoal dizia, isso aí é para a filosofia. Então você ficava nessa época assim, meio se equilibrando. Melhorou muito. Por N caminhos aí, cheguei com o professor Barzotto, né? Que foi uma sorte, assim. Um anjo. Que aí, de certa forma, porque ele me aproximou. A ideia dele era estudar Aristóteles, inclusive na época ele tinha um grupo de pesquisa na política de Aristóteles, que era uma coisa que eu já era apaixonado, e ele estava estudando Finis. Então, a minha aproximação se deu a Finis muito pelo professor Barzotto, né? E o professor Elton Somenzi de Oliveira, né? Então, a partir daí os caminhos começaram a se colocar e eu vejo hoje com esperança, assim, vejo hoje com satisfação que você vê quantas pessoas aí, né? Você mesmo falou do Bonaldo, mas a gente falou do Elton Somenzi, Arthur Ferreira Neto, Marcos Boeira, Vitor Salles, né? Você, quantas pessoas estão já nessa luta e não só de estudar a filosofia do direito de uma maneira séria, né? E acadêmica mesmo e, de fato, por exemplo, o professor Arthur Ferreira Neto, ele expõe no exterior, né, os trabalhos dele, né, e aqui na Argentina a gente tem acesso também, mas além disso, já começa, aqui na América Latina, a gente já começa, a produção brasileira começa a refletir já, de alguma forma, no exterior, né, e a gente vê que temos autores que são muito sérios, tem muito trabalho bom já produzido em português, né. Então eu vejo com otimismo, pelo menos no Brasil, né, o desenvolvimento da filosofia do direito. Né? O próprio Conrado, que mandou ali, ele está desenvolvendo uns trabalhos muito interessantes em termos de hermenêutica e raciocínio jurídico. Né? Ele é magistrado, ele é desembargador aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul e está desenvolvendo uns trabalhos muito interessantes, assim, que muitas vezes me fazem pensar. Então, e refletir, reposicionar algumas questões que eu tinha. Eu mesmo estudo raciocínio jurídico sob o ponto de vista ético, mas ele tem algumas coisas hermenêuticas bem interessantes, assim, né? Então, acho que eu vejo, pelo menos no Brasil, com bons olhos. Né? Tem uma questão do politicamente correto que pode ser um complicante, como o próprio professor John Finis já se manifestou. Né? Ele sofreu e se manifestou. Ano passado ele teve um episódio, né? E ele tem algumas entrevistas dele que a Oxford, a Universidade de Oxford, fez entrevista com todos os professores, tem uma série de vídeos que ela gravou com ele, e que ele diz assim, olha, eu peguei a época de ouro na academia, hoje em dia a coisa é mais difícil, né? Sabe? Hoje em dia a burocracia é muito grande, né? Eu me preocupo com coisas que hoje em dia, antes eu não precisava me preocupar, né? Mas acho que ao mesmo tempo no Brasil a coisa evoluiu muito e vejo com bons olhos, assim, né? Então... Eu particularmente temo por isso aí, sabe? Pelo território da linguagem. Eu vejo, por exemplo, o mesmo... Eu conheço a história do Finis, que você mencionou. O problema é que não é um exemplo pontual, né? Jordan Peterson passou por isso no Canadá, né? Um lugar distante, em tese. Aqui no Brasil, não precisa ir longe, o Vitor Salles denunciou um problema seríssimo que ele teve, porque uma moça foi defender um trabalho baseado em Finis. Que publicou o livro agora esse mês, né? Publicou o livro dela esse mês. Mas é bom, às vezes, que aconteça esse estrondo, porque aí chama atenção e a coisa desanda mesmo, né? Eu tenho um colega que fez um trabalho um trabalho tomista sobre família, e foi um monte de feminista lá, bater panela, então
É uma pena que isso aconteça. Eu não sei como eu consegui passar um trabalho tomista num mestrado aqui no Paraná. Eu acho que minha Uhum, orientadora tem muita cabeça aberta. E é uhum, engraçado, inclusive hoje eu conversava com o Bonaldo, como o pessoal do mestrado gosta muito de Habermas, por exemplo, e uhum, para eles toda verdade deve ser consensualizada, negociada, uhum. posta no colegiado e democraticamente chancelada. E aí você começa, às vezes eu dou umas cutucadas assim, tudo Uhum, bem que eu acho que eu cutuco o leão com vara curta, mas eu mostro uhum, esses problemas metafísicos, né? uhum, Ontem mesmo, com o Bonaldo, eu conversava sobre a norma hipotética fundamental de Kelsen. uhum, O próprio Miguel Reale fala isso, que de algum modo em Kelsen há uma tridimensionalidade implícita. Eu já diria o uhum, seguinte, em Kelsen há uma metafísica escondidinha, uhum, que é de aceitar que a norma hipotética fundamental é um dado a priori que não é kantiano, não. uhum, É um dado a priori transcendente, lógico objetivo, pré-existente ao direito legislado. uhum. E Hervada, por exemplo, nota isso quando ele fala sobre direitos humanos, né? Na prática é mais ou menos assim, um direito humano dos tratados, né? Não passa de uma fotografia imanental de algo transcendente. Uhum. Mostrar isso é muito difícil, mas ao mesmo tempo é de uma clareza solar que quando você entende, você fala, eu comecei a ouvir muito justnaturalista falando e a minha trajetória é essa, né? Eu comecei vendo as palestras do Salles, depois conheci o professor, conheci o professor Bonaldo e eu, meu Deus, mas esse pessoal tem alguma coisa para. Não é possível, né? Porque é fácil pensar. Quando você conhece, é inegável, faz pensar, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, já que o direito é legislado e já que a Assembleia Constituinte originária pode tudo, então eu quero ver quando passar uma Assembleia nazista, Uhum. instaurando o Quarto Reich. Por que, que isso seria É, injusto? Não é? é. Eles chegaram ao poder através da democracia, né? O problema da democracia Exato. que é hoje ainda o trabalho que eu apresentava, que eu te falei, que eu estava escrevendo o texto de apresentação, eles colocam este ponto que você coloca aí, né, sobre o consenso, sobre, assim, com base no Bobbio, eles estavam afirmando, né, que o que vira o fundamento depois depois das declarações universais de direitos humanos não é mais uma questão É pura de historicidade. fundamentação, é uma questão só de torná-los eficazes, né? E o que fundamenta no final é o consenso internacional, né? Só que o que acontece é isso que você fala, né? Pode haver um consenso depois dizendo que aquilo não é mais direito, né? Exato. Humano, né? Que são outros, né? Por exemplo, a gente vê que a liberdade de expressão está em xeque hoje em dia, né? Um princípio que eu nunca Completamente. imaginei que eu veria, né, assim, suprimido do ordenamento jurídico brasileiro, que para mim era uma coisa assim consolidada e tranquila, é aquele de não existe nula pena sem Ah, pede. a Não existe uma criminalização pena da sem uma homofobia. prévia lei que combine. Você pega a Uhum. Declaração de Direitos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá, tá lá. Não pode haver um crime sem uma prévia lei, nem uma pena que dê a medida da pena anteriormente. E agora você vê no Brasil o STF criando crimes, né? E Sim, legislando em isso me matéria assusta. criminal. Então é um negócio assim, é como você diz, né? O consenso, a gente pode chegar em. A maioria não é uma garantia, isso o Aristóteles estuda na política dele, né? Melhor que uma tirania talvez seja a maioria, mas a votação da maioria não é uma garantia de uma qualidade de decisão, né? Não, A, jamais. a decisão da democracia nem sempre é a melhor decisão. Ela tem uma Não mesmo. legitimidade por representar os interesses da maioria, mas muitas vezes a maioria pode tiranizar a minoria, ou mesmo a maioria pode estar a serviço de um demagogo que pode manipular ela. E isso é muito perigoso. Diz o Aristóteles na política que a maior parte dos tiranos vem da democracia através da demagogia. O Sim, demagogo, ele funciona como um bajulador do povo. Então, enquanto ele não consegue mandar por si próprio, ele faz que está atendendo aquilo que o povo quer, não que o povo precisa. E vai domesticando o povo. Mas chega uma hora que ele não precisa mais do povo. E aí ele vira um tirano, né? E aí a democracia pode ser um caminho para a tirania, como você coloca aí, para um regime, né,
de morte, de genocídio, e algo muito, né? A gente já está vendo, né? Se a gente não vê ainda, a gente vê várias bandeiras de morte hoje sendo levantadas, né? Como aborto, como eutanásia, como outras tantas, né? Mas não só e sempre essas, com argumentos utilitaristas, né? sempre. Né? Ou com base na liberdade também, e a autonomia, a autodeterminação, né? Mas o que é liberdade, né? E aí isso, né? E não é a liberdade, né? Mas é tipo assim, o que o John Locke chamaria de licenciosidade. O Hobbes dizia que no estado de natureza era a máxima liberdade. E o Locke, no segundo tratado do governo civil, ele diz assim, ó, Hobbes está enganado. A liberdade envolve racionalidade, envolve a lei natural, envolve né, justiça e ética. Não é uma coisa assim, você fazer o que lhe dá na telha, né? Envolve responsabilidade e moralidade, mesmo na liberdade. Então, ele diz aquilo que o Hobbes se refere no estado de natureza, que é fazer o que te dá na telha, assim, mesmo matar os outros, ou roubar o que é dos outros, isso não é liberdade, isso é licenciosidade. Isso é uma expressão que eu gosto muito, porque pontua exatamente isso que você chama a atenção, que eu concordo, né? Uma coisa é a liberdade, que envolve como uma escolha racional. Hoje de manhã até estudar com o Conrado, com o professor Tadeu Weber lá na PUC, essa questão da liberdade em Kant, né? Que é a escolha racional, né? Apesar do Kant seguir outra tradição. Aqui é interessante porque quando a gente fala em direitos naturais, por isso que eu falei até no Lei Natural e Direitos Naturais, é um título que junta, assim, para mim... Dois problemas teóricos, né? Exatamente. Né? 3, talvez. Do justo natural na antiga Grécia, que não envolve essa dimensão transcendente, pós-cristã, pós-cristianismo. Né? A lei natural, que envolve essa dimensão também transcendente, né? Que aí teria, assim, o amar a Deus, que a gente falou, e aí sim depende de fé, né? Não só da racionalidade. Para o Finis, amar a si, amar ao próximo como a si mesmo, é auto-evidente para qualquer pessoa. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, só para quem é auto-evidente, para quem tem fé, aí no caso do Finis, né? Aí é necessário um passo da fé. Tá? E envolve essa dimensão individualista, né, e que surgiu com o liberalismo, que é a dimensão dos direitos subjetivos. Né? A dimensão dos direitos subjetivos é uma dimensão implícita num conceito de justo natural, ou o physicon dikaion do Aristóteles, que é o justo natural, ou do ius naturale do Tomás de Aquino, que é o justo natural, só que tem uma diferença. Para Aristóteles e para Tomás de Aquino, como eles estão falando de justo, eles estão falando em direitos naturais e deveres naturais. Você tem o direito à vida, por natureza, e você tem o dever de respeitar a vida dos outros, por natureza. Essa dimensão, que é enxergar o justo sob o ponto de vista do beneficiário, foi algo que surgiu no iluminismo com o individualismo, liberalismo, né? E o próprio Hobbes contribuiu muito para isso, com Leviatã e com o que eles chamam de visão egoísta, né, do sujeito, como um indivíduo que não tem mais conexão numa comunidade com os demais sujeitos. Cada um é um indivíduo e os outros são inimigos. Né? Então, essa tradição que nós estudamos da lei natural acabou se desenvolvendo a partir daí, até porque esses autores também tinham uma preocupação com a tirania, né, e com o exercício arbitrário do poder. Né? Por exemplo, está cristalizado isso nas declarações de direitos do século XVIII, né? Por exemplo, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, onde há vários, né, limitadores do exercício arbitrário do poder pelo Estado, né? Por exemplo, direito à vida, à propriedade, outros tantos, os direitos tradicionalmente conhecidos como direitos burgueses, né? Mas isso, de certa forma, hoje, ainda enquanto eu escrevi essa apresentação, me parece que a partir deu ao Finis, né, para essa obra, Lei Natural e Direitos Naturais, ele conseguiu conciliar essas duas tradições de uma maneira, de um modo assim, frutífero, né? E hoje em dia a gente pode falar de justo natural, lei natural, direitos naturais, direitos humanos e direitos fundamentais. Me parece que há um desenvolvimento e uma preocupação com duas coisas. Primeiro, uma injustiça praticada pelos demais cidadãos, né? Você tem uma proteção à sua vida, por exemplo, em relação a uma arbitrariedade
que pode ser praticada pelas outras pessoas, e também, três talvez coisas. Uma proteção em relação à injustiça praticada pelo Estado, né, o arbítrio do Estado. Então, o arbítrio dos demais cidadãos, o arbítrio do Estado, e a terceira situação que eu colocaria, talvez, o arbítrio internacional, né, de outras nações, outros povos, que pode haver uma situação, por exemplo, da guerra justa e de uma guerra de legítima defesa, como eu havia te falado, que o Finis estuda nessa questão do uso apropriado e legítimo da força pelo Estado para a defesa internacional, por exemplo. Então, me parece que são três dimensões dos direitos naturais e direitos humanos, assim, em termos de proteção. E, evidentemente, os direitos humanos envolvem deveres também, né? Você tem o direito à vida e tem o dever humano de respeitar a vida dos outros. De obediência também, né? À vida, sim. E é sobre ela que radicam os demais, né? Eu gosto de falar assim, não existe ordem jurídica nem social fúnebre, né? Você não pode constituir uma sociedade num cemitério. Por isso que o direito à vida é um direito natural. A vida é um direito natural e é um direito curioso. Tá? Assim, eu ainda tenho que estudar muito sobre o aspecto da vida em termos de direito natural. Se você for pensar, todos nós temos uma única certeza. Não sei se vamos pagar impostos, né? Mas certamente vamos morrer um dia. Então, é um fato da natureza que vamos morrer. O que a gente tem direito é não ser assassinado intencionalmente por outra pessoa. Isso sim. Mas por uma questão da natureza, todos nós vamos morrer. O segundo ponto que me causa, assim, uma, digamos assim, estupefação, uma admiração, é uma citação que eu li no Lon Fuller. Não sei se você já leu The Morality of Law, A Moralidade do Direito. Né? Não tem traduzido. Não, do Fuller eu só li o famoso lá, o Dos caso exploradores. Dos exploradores. Que eu sempre clássico, leio e penso, agora eu concordo com esse juiz aqui. Esse é um clássico, né? O Lon Fuller é um clássico, assim, não tem como perder. Mas nesse The Morality of Law, ele cita um diálogo que ele teve com Hart. O Lon Fuller também, a minha amiga Ângela Martins, agora é secretária da família, né? Ela, inclusive, fez a tese de doutorado a respeito do Lon Fuller. Um trabalho interessantíssimo. Ângela Gandra? Isso. Ah, magnífico. Ela fez o trabalho de doutorado dela a respeito do Lon Fuller. E tem uma frase que eu me lembro que eu li nesse The Morality of Law, que eu li e não consegui esquecer, porque o Lon Fuller ele escreve de uma maneira tão prazerosa, assim, fluida, que é uma diversão fácil de ler, né? Também, né? Eu uso ele muito em introdução ao estudo de direito. E ele fala o seguinte, se a vida fosse a finalidade última do ser humano, você deveria pensar que nem um barco que tivesse a sua finalidade última permanecer consistente, né? Não ser destruído. Então, se a finalidade última de um navio fosse a segurança, não arriscar a sua vida, era melhor que o capitão não o tirasse do porto. A vida também. Ela é uma finalidade, é uma condição para o exercício dos demais direitos humanos, da família, exatamente, da religião, da busca do conhecimento, da amizade, do trabalho, do lazer, da capacidade criativa de criar alguma coisa bela ou útil, né? Que é o outro que eu quando eu entendi isso, né? Eu deixei... desculpe interrompê-lo, mas quando eu entendi esse aspecto, eu desconfiei muito mais dos libertários. Desse pessoal, escola austríaca e tal, né? Porque para eles tudo é propriedade. Então você teria uma autopropriedade de si mesmo. O que é completamente estranho, né? Imagine, vender o seu próprio órgão. Eu acho isso esquisito. Mas pode continuar o raciocínio, desculpa. Aí é uma noção de propriedade radical, né? Se você pegar o John Locke lá, ele fala de propriedade também, mas o conceito de propriedade dele é um pertencimento, é quase que nem o justiça é dar a cada um o seu direito. O seu, quer dizer, o que pertence a alguém, né? Então, a noção do Locke de propriedade é mais o pertencimento de alguém, o direito nesse sentido de pertencer. E é mais amplo, não é só os teus bens materiais, mas envolve também vida e outras coisas. Mas não poderia dizer, certamente o Locke não é um libertário, né? Mas professor, ele tem uma noção sempre curiosa. Fala. Faltam 25 segundos, o Instagram me obriga. Foi muito rápido. Conheço esse reloginho. Quer terminar o raciocínio no retorno, rapidamente? Só para não fechar sem... Eu acho que a gente faz outro dia. Agora eu vou ter um compromisso em seguida. Pode ser. Tá? E aí a gente... O nosso papo tá excelente. Tá, muito tá ótimo. Gostei vai fechar.